Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós iniciamos esse trabalho agradecendo especialmente a Ina pela insistência do convite para nos dar a oportunidade de crescermos mais um pouco. Então, felizmente, a misericórdia divina permitiu que hoje eu aqui estivesse para nós conversarmos sobre um tema bastante interessante. O nosso colega falou do caindo em si e que a gente possa então cair em si. Então, inicialmente a proposta era trazer um tema sobre a família. Mas a Ina muito gentilmente falou, não, então fala do Livro dos Médiuns, 157 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. E aí a gente teve a ideia de associar o Livro dos Médiuns à família. Normalmente a gente fala que nós precisamos aprender a vivenciar o Evangelho, que nós precisamos aprender a vivenciar os ensinos da doutrina espírita. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, é necessário que a gente faça exercício. André Luiz, nas suas obras, ele já nos adverte que nós aprendemos por repetição. Aquele que não precisa repetir para aprender é porque ele já aprendeu no passado. Mas, de uma forma geral, para nós aprendermos, nós precisamos repetir. Então, nós precisamos fazer esse exercício. E o objetivo de hoje, como vocês podem ver, é comparar os capítulos do Livro dos Médiuns com os familiares. Obviamente, para nós exemplificarmos e vivenciarmos o Evangelho, nós precisamos conhecer. Para nós vivenciarmos a doutrina, nós também precisamos conhecer. Partimos então do pressuposto que nós temos uma noção do que é o Evangelho, uma noção do que é a doutrina espírita. Na verdade, a doutrina espírita, ou mais propriamente falando, o espiritismo, é o cristianismo redivivo. O espiritismo vem reviver os princípios oferecidos por Jesus, em especial na sua conduta, na sua moral. Então, a moral do espiritismo é a mesma moral do Cristo. E para isso nós precisamos exercitar. O Livro dos Médiuns, para a gente iniciar, nós trouxemos algumas frases que um ou outro orador pinça de vários livros da codificação e que às vezes a gente fica pensando como e de onde tirou. Nós trouxemos, por exemplo, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. Então, crer na manifestação dos espíritos não implica em sermos espíritas, mas aquele que faz bom proveito do ensino dado pelos espíritos. Então, nós precisamos, além de crer nas manifestações, precisamos tirar proveito dessas manifestações. E ele continua: nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso, e que não faça melhor para o próximo. Então, se nós acreditarmos na doutrina espírita, acreditarmos no Evangelho de Jesus, mas se nós não estivermos progredindo a partir desses conhecimentos, não adianta. E isso são palavras de Allan Kardec, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Precisamos então aprender a ouvir, a acreditar, a raciocinar, mas também modificar a nossa postura, a nossa ação, o nosso pensamento, não só para nós, mas também para com o próximo. Esse seria o verdadeiro espírita. E uma outra frase: a crença
no Espiritismo só é proveitosa para aquele a quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele faz um tratado de autoconhecimento. Todo mundo sabe, né? Conhece a ti mesmo, 918, e Santo Agostinho sugere que a gente faça a mesma coisa que ele fazia. No final da noite, fazer uma revisão dos atos que fez e procurar, no dia seguinte, reparar aquilo que considera que fez, que foi de forma inadequada. E não é mais ou menos isso, ou não é isso, com outras palavras, que Allan Kardec está dizendo aqui, que a crença no Espiritismo só é proveitosa se eu puder dizer hoje que eu estou melhor do que ontem. Já paramos para pensar nisso? Então pensemos agora. Hoje eu estou melhor do que ontem? Há uma tendência a nós dizermos, sim, eu estou. Mas aí vem uma outra pergunta: em quê? Em que ponto hoje eu estou melhor do que ontem? Eu posso dizer que hoje estou melhor do que ontem porque eu preparei essa palestra. Então eu já adquiri algum conhecimento. Mas será que eu me modifiquei moralmente? Eu estou melhor intelectualmente. Mas eu estou melhor moralmente? Ou seja, o estudo dessa palestra me fez modificar algum ato da minha vida? Me fez refletir sobre algum ato e que eu já estou pensando em modificar? Então essas perguntas nós deveríamos nos fazer diariamente. E talvez, quem sabe, mais de uma vez. No momento de dor, no momento de aflição, no momento de revolta, no momento de tribulação, nem sempre nós temos condições de parar para refletir. Estamos muitas vezes manifestando a nossa antiga personalidade. O pessoal fala que no centro espírita todo mundo é bonzinho. Mas saiu daqui, é bom também, mas não tão bem assim, não tão bom assim. Então, nesses momentos, às vezes nós temos dificuldade de refletir. É por isso a importância da convivência na casa espírita. Aí a importância de nós estarmos estudando em grupo, para nós exercitarmos a paciência, a compreensão e o próprio ensino que nós estamos vivendo. Ter paciência com aqueles que estão à nossa frente intelectualmente e paciência também com aqueles que estão um pouco atrás de nós. Estudar em grupo é um grande exercício. Exercício da disciplina, da persistência, da tolerância, da compreensão, da aceitação. Muito bem, então vamos ficar com essa pergunta. Hoje eu estou melhor do que ontem? Se sim, nós estamos tirando proveito dos ensinamentos espíritas. E se não, vamos supor que a gente não consiga ver que nós melhoramos em nenhum ponto. Não tem problema. Nós ainda temos muitos dias pela nossa existência. Nós ainda temos muitos dias para começarmos. E como disse a página, nós podemos cair em nós e falarmos: olha, é muito mais fácil eu seguir o caminho do bem, eu retornar, largar a minha vida de facilidades no mundo para viver uma vida de expiações, de provas, de sacrifícios, mas tendo a certeza que estou no caminho certo. É preferível sofrer progredindo do que sofrer parado. Muito bem, mas ainda tem mais. De que serve obter todas as comunicações de espíritos de escola? Porque quando nós
procuramos muitas vezes a casa espírita, nós queremos na reunião mediúnica, ou fora dela, ou se estamos passando por uma tribulação, nós queremos receber uma boa mensagem, uma mensagem de um espírito elevado. Mas o que adianta receber essa mensagem se isso não nos faz melhor com a gente mesmo? Lembrando que o dever é a obrigação moral, quer dizer, de conduta, em primeiro lugar, para com a gente. Em primeiro lugar, nós devemos ter uma boa conduta com nós mesmos e depois para com o próximo. Então, se essa mensagem desse espírito, e aí nós vamos generalizar, não só os espíritos de escola, mas se as mensagens que os espíritos nos trazem não nos fizerem diferentes, não nos fizerem melhor para com nós mesmos, ele fala lá, nem mais caridoso e benévolo com os nossos irmãos desse mundo, de nada adianta. Não adianta nós virmos estudar a doutrina espírita, virmos estudar o Evangelho, se nós não modificamos. Estávamos então discutindo na quarta-feira, ontem, sobre a nossa visão do que é o centro espírita. Para que serve o centro espírita? E já há umas 3 semanas que estamos discutindo isso em grupo. São 18 participantes, não é um grupo grande, mas discutindo sobre o que é o centro espírita. E a definição da Federação Espírita Brasileira fala que o centro espírita, entre outras definições, é uma escola de formação moral e espiritual. Isso está no livro Orientações ao Centro Espírita. Aí descobrimos que orientação moral toda religião dá. O catolicismo, o protestantismo, todas as religiões cristãs e às vezes até não cristãs, elas dão essa formação moral. Moral é a regra de bem proceder. Então, de uma forma geral, todas as religiões pregam a boa convivência, a fraternidade, o amor ao próximo, talvez com outras palavras. Mas e formação espiritual? O que seria? E isso ficou em pauta 3 semanas nós discutindo, para que nós pudéssemos entender. E em síntese, podemos dizer que formação espiritual é aquilo que nós recebemos através do estudo da doutrina espírita, para nós começarmos a pensar e agir como espíritos eternos que somos. Mesmo sendo espíritas, conhecendo os postulados espíritas, vivendo e trabalhando na casa espírita, nós ainda temos dificuldade de pararmos para refletir como espíritos eternos. Nós, normalmente, tomamos as decisões de acordo com as situações momentâneas, mas sem refletirmos nas consequências da vida espiritual, nas consequências futuras, das consequências de quando nós, desencarnados, estivermos no plano espiritual. Muitas vezes nós falamos da vida futura pensando numa próxima reencarnação. A próxima reencarnação é uma nova existência. A vida futura é a vida eterna. É a vida como espírito. Espírito eterno que somos. Então, de que serve obter essas comunicações? E aí, nós estamos, e eu gostaria que vocês procurassem me acompanhar, a ampliar esses conceitos.
Quando nós falamos de comunicações, não é só das comunicações dos benfeitores. Uma comunicação de um espírito menos feliz, que se manifesta na reunião mediúnica, deve servir para nós como exemplo. Qual o exemplo? Que se eu não me modificar, eu serei ele amanhã. Estarei me comunicando na reunião mediúnica, ou perseguindo alguém, ou sofrendo por um bem que deixei na terra, ou sofrendo por uma aparente traição, e assim sucessivamente. Então, precisamos exercitar a pensar, a raciocinar, a sentir e a agir como espíritos eternos. Família. Genericamente, nós podemos dizer, por extensão, de acordo com o dicionário Aurélio, que a família é um grupo de indivíduos que professam o mesmo credo. Então, por exemplo, os católicos formam a família católica, os espíritas formam a família espírita, tem os mesmos interesses. Por exemplo, a família que gosta de futebol, a família que gosta de medicina e assim sucessivamente. A mesma profissão, a família médica, a família dos enfermeiros, são do mesmo lugar. Ah, isso é lá da família de Ubá, isso é da família mineira, isso é da família gaúcha, ou seja, está todo mundo naquela região. Então isso também é família. E nós, como os espíritas, podemos ampliar ainda mais esse conceito de família. Qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, fatos, ideias que tenham caracteres comuns. Espécie, classe, casta, variedade, ordem e qualidade, e assim sucessivamente. Então, nós podemos dizer que nós somos da mesma família. Qual a família? A família espírita. Ou podemos dizer que nós somos da mesma família. Qual a família? A família humana. A família Volta Redondense. Ah, mas eu não nasci em Volta Redonda. Mas mora em Volta Redonda. Mora em Barra do Piraí. Mora em Niterói. Mora no Rio de Janeiro. Então, compõe uma família. Quando saímos de uma cidade e vamos para outra, muitas vezes as pessoas que não conhecem bem a nossa cidade confundem, por exemplo, uma cidade comum com a capital. E acaba nos incluindo no rol daquela família estadual, ou na família municipal, ou na família regional. O movimento espírita brasileiro, por exemplo, é dividido em regiões. Nós estamos na região sudeste, mas existem outras regiões. Então, quando nos encontramos com famílias espíritas que vêm de outra região, nós generalizamos, mas às vezes ele é de um estado ou de uma cidade. Mas família também é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. Não é professor do homem, não é professor da alma. Nós sabemos que a alma é o espírito encarnado, mas é professor do espírito, do ser eterno. Então, todos que estão à nossa volta, essa família, que nós poderemos dizer a família consanguínea ou a família espiritual, nós sabemos que, para nós espíritas, nós dividimos bem caracteristicamente dois tipos de família: a família consanguínea e a família espiritual. Muitas vezes nós fazemos parte da família consanguínea, mas não fazemos parte da família espiritual. E vice-versa, fazemos parte da família espiritual, mas não fazemos parte da família consanguínea. E mesmo fazendo parte da família consanguínea e da família espiritual, mesmo assim nós temos as nossas diferenças.
E estamos neste núcleo familiar, seja espiritual, seja corporal, justamente para burilarmos, para apararmos as nossas arestas, para quebrarmos os nossos espinhos. Se nós nos considerarmos flores de Deus ou rosas de Deus que têm espinhos, nós estamos e vivemos e convivemos em família, seja em que lugar que estivermos, em que tipo de família tivermos, estamos para quê? Para retirar aquilo que espeta o outro. E é justamente nesse sentido que nós vamos fazer, bem rapidamente, a comparação dos capítulos de O Livro dos Médiuns com a convivência familiar. Lembrando que a família pode ser a consanguínea, pode ser a espiritual. Pode ser a família das provas e expiações ou das famílias bem-aventuradas. Não importa se nós estamos na família da casa espírita ou na família do trabalho. O importante é que onde nós estivermos, nós somos professores e ao mesmo tempo alunos. Mas para isso precisamos refletir sempre o que esse ensinamento, o que é essa situação está me dizendo. Os médicos hoje, principalmente os médicos da alma, da convivência, os psicólogos, os psiquiatras, nos perguntam: o que é essa dor, o que é essa angústia, o que essa tristeza está querendo lhe dizer? Foi a partir dessa ou daquela situação. Mas o que você sentiu? O que fez você mudar de sentimento? Da alegria para a tristeza ou da tristeza para a alegria? Lembrando que as causas das nossas mudanças de humor sempre estão em nós. Os outros que nos cercam, os nossos familiares, são os estímulos. Muitas vezes esses estímulos são através dos espinhos, outras vezes através do amor. Outra vez nós recebemos amor verdadeiro, mas sentimos como se fossem espinhos. Vejam os filhos, por exemplo, que reclamam dos pais quando são corrigidos com as suas ações menos devidas. Os desrespeito, a falta de limite, a preguiça, a falta de determinação. Como os professores que nos alertam para a falta de foco, para o bom aproveitamento do tempo. E isso a doutrina espírita vem nos dizendo, com outras palavras, a todo momento. Podemos dizer que a doutrina espírita é como se fosse uma teia de aranha que não existe ponto desligado. Cada ponto da doutrina espírita que nós analisarmos em profundidade, nós encontramos relação com todos os outros pontos. Só depende de nós estarmos dispostos a investir o nosso tempo como espíritos eternos para descobrir essas ligações. E continuando, a família, e somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade,
que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Nós estamos diante de Deus a todo momento. E é na família, e somente na família, através dessas relações afetivas. E é muito interessante, quando nós falamos de afetividade, normalmente nós pensamos em... E isso, olha lá, pode falar alto, em amor, né? Em carinho. Mas será que é só isso? Ah, não, então não é afeto, é desafeto. O desafeto normalmente é o contrário do afeto, porque nós nos repelimos. Mas nós nos tornamos desafetos de muitas pessoas que querem nos ajudar. Então, a situação, o problema não está no outro, está em nós. Quando nós nos conscientizamos disso, nós passamos a sofrer. Sofrer não é sentido de amargura, de tristeza, mas passar por momentos em que nós, puxa, mas se sou eu, por que eu faço isso? E quando nós fazemos essa pergunta, por quê? Nós encontramos milhares de razões, milhares de justificativas. Mas se nós perguntarmos, o que é que me move a fazer isso? Aí não tem jeito. Perguntar o que é que me move é muito mais profundo do que perguntar por que isto me move. A família, se você deseja partilhar com sinceridade a experiência cristã, comece a viver entre as paredes da sua própria casa. Nós poderíamos aprofundar no sentido de casa. A nossa casa, qual que é a nossa casa? É eu com o meu mesmo, eu com o meu corpo, eu com a minha vida. Mas vamos ampliar a minha casa, os meus familiares consanguíneos, os meus familiares espirituais, segundo os princípios que abraçou com Jesus. Quem puder fazer a boa vizinhança com os parentes consanguíneos, ou souber merecer o apoio legítimo dos amigos e conhecidos, terá conquistado elogiáveis habilitações no campo da vida. Então, é dentro de casa, seja a casa material, seja a casa do trabalho, seja a casa espírita, ou seja, é junto com aqueles com quem convivemos que nós precisamos exercitar aquilo que aprendemos. Quantas vezes nós já ouvimos falar, eu não vou mais naquele centro não, aquele pessoal lá é muito antipático. Antipático quer dizer, tá bom, eu vou, tá, a Iná já está fazendo sinal lá. Mas então, aqui todos são simpáticos. Todos são simpáticos. Antipático é aquele que não comunga comigo os meus desejos, os meus sentimentos, os meus interesses. Esse é o antipático. Então, quando as pessoas não querem fazer o que eu quero, e às vezes nem é o que eu quero, mas como eu quero, então eu me antipatizo. Prova do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Então, conviver em grupo é o nosso grande desafio. Grande desafio. Essa, então, é a nossa família. A família primária, a família elementar. Todos nós, quando fazemos estudo sistematizado, aprendemos que existem 3 elementos principais no universo: Deus, Espírito e matéria. E os espíritos dizem assim, e entre eles o fluido cósmico universal. Mas a gente vai estudando e descobre que aquilo que nós chamamos de matéria, essa matéria grosseira, é, na verdade, uma variação do fluido cósmico universal.
E o que nosso fluido animal, o fluido animalizado, ou fluido espiritual, é aquilo que é mais próximo da essência do chamado fluido cósmico universal. Aí, se nós quisermos, nós até poderemos, numa aberração, vamos dizer assim, dizer que a família primária é Deus, porque nós sabemos, com o livro dos Espíritos, que Deus é causa, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tudo tem origem, para nós espíritas, em Deus. Então, o universo foi criado por Deus. O fluido cósmico universal foi criado por Deus. A matéria foi criada por Deus. Os espíritos são criados por Deus. Então, Deus, inteligência suprema, ser supremo, causa primária de todas as coisas, espírito, princípio inteligente do universo, e a matéria, porque nós não conseguimos, segundo os espíritos, desassociar espírito de matéria. Nós estamos sempre associando a forma. E dizem os espíritos que os espíritos estão sempre envolvidos do fluido cósmico universal de matéria, que a matéria é o instrumento do qual o espírito se serve e sobre o qual ele atua. O espírito sofre a influência da matéria e ao mesmo tempo influencia a matéria. E à medida do seu desenvolvimento intelecto-moral, ele passa a dominar a matéria e não sofrer as influências da matéria. E isso ele conseguirá quando espírito puro for. Mas sempre estará envolvido por matéria, porque dizem os espíritos que a matéria é o laço que prende o espírito. Então o espírito é preso por esse laço que é a matéria. Por isso vale a pena nós estudarmos fazemos todo o estudo sistematizado, a base, depois fazemos o aprofundado e depois voltarmos, fazermos de novo a base, o aprofundado e depois voltarmos e continuarmos assim indefinidamente, porque o Espiritismo é a ciência do infinito, e à medida que nós vamos progredindo, maior se amplia a nossa visão do mesmo assunto. Pergunta se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós seríamos capazes de dizer e falar sobre isso. De forma alguma.